E aí, pessoal? Estamos ao vivo no Sonocast. Fala aí, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, boa noite, boa noite, boa noite. Sempre Então, agora só boa noite. e aí, tudo certo, Roncone? Tudo ótimo, né? Depois de vários problemas técnicos para a gente resolver hoje à tarde. Sabe como é que é? Exatamente. Áudio é muito mais fácil que rede, né, cara? É impressionante. De que Impressionante. vídeo também Do é. que vídeo também, entendeu? Mas nós temos vários amigos excelentes aí que estão dando uma bola enorme pra gente aí e tá resolvendo tudo. Tá? Então Muito hoje obrigado ao Beto, todo o pessoal aí da Pô, Audio Beto, Workshop Bia, Flávio Bonano, tá, pelo puta, tá suporte. ótimo, cara, muito legal mesmo. Eu acho que essa nossa primeira experiência aqui, vocês, obviamente, vão me desculpar qualquer problema, que eu entendo, vocês entendem como é que é. O Cleman já entrou, Cleman, desculpa aí, mas a gente vai ter que falar um monte de coisa aqui e talvez se Rodrigo tá aí engasgue no também. caminho, porque depende dos outros, tá? Rodrigo Meirelles, que lá do Arizona, pô, que legal, que bom ter você aqui, Rodrigo. Aí, Luiz Rodrigo tá lá. É, eu vi, Passamos, pô, tá lá, tá, presenças internacionais ilustres aqui. presenças internacionais, entendeu? Então, esse que é o objetivo. O objetivo da gente é fazer uma brincadeira legal, ou seja, conversar com vocês, falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta muito, que é som, né, que todo mundo é apaixonado. Senão ninguém estaria aqui a esse horário para fazer isso, tá? E o Luiz está em Curitiba, na casa dos pais dele, eu estou aqui no Rio, na minha casa, né? E a gente está cumprindo esse isolamento aí, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. No meu ponto de vista, muita gente pode discordar, mas eu acho que esse vírus foi um freio de arrumação no mundo. Espero que ele venha para que as pessoas realmente comecem a pensar e a repensar os valores, né? Eu acho que no mundo como a gente está hoje em dia, né, Luiz? O que você acha? O pessoal dá um pouco mais de ouvidos para a ciência também, né? Exatamente, né? Ouvir aquele que tem que ser ouvido, né? Ouvir as pessoas que Exatamente. entendem que tem que ser ouvidas. Eu acho que isso daí é o mais importante, tá? Então aqui a gente está brincando. Eu tenho um brinquedinho novo aqui de corte, por exemplo. Agora vocês estão vendo só o Luiz, né? E eu aqui no cantinho da tela, né? Isso é muito legal também. A gente pode brincar. Eu posso dividir a tela com o Luiz também aqui, né? Ou posso ficar sozinho na tela aqui e deixar o Luiz de fora. Mas não vou fazer isso não. O Luiz está aqui junto comigo, né? E a gente quer conversar com você sobre o que, Luiz? Sobre som para cinema. O que faz um bom som de cinema? Som para cinema, exatamente. Som para audiovisual, Para audiovisual em geral, em né? Não geral. só cinema, Exatamente, obviamente. né? O que faz, né? A gente estava até comentando hoje à tarde que na década de 70, muita gente não sabe, mas o Brasil foi um dos grandes produtores de filme na década de 70. Né? Era o chamado A Boca do Lixo, né? Que fazia aqueles filmes, as porno-chanchadas. Nós chegamos a produzir 350 filmes num ano e lançar, produzir e lançar, né? 350 filmes num ano, ou seja, é muito filme, mas a qualidade era péssima, né? Então as pessoas sempre comparavam com aquele filme que vinha dos Estados Unidos ou da Europa, que tinha um som fantástico, tinha, né, um acabamento fantástico, e chegava no nosso, obviamente, era feito na base da improvisação, na base da esquina, por isso que chamava a Boca do Lixo. Era feito ali perto da Santa Ifigênia, aquelas ruas ali em São Paulo, né? Mas as coisas mudaram e bastante. Hoje em dia o nosso cinema tem um som muito bom, né? Tem filmes aí que realmente são excelentes. Comenta mais sobre isso então, Luiz. O que você acha? É, era uma característica do cinema nacional, né? Que era considerado por que o nosso som não chega a ser o ponto do som que tem lá fora, né? E eu acho que hoje em dia isso, graças a Deus, mudou. A qualidade dos equipamentos melhorou bastante, eu acho que a qualidade dos técnicos também. A gente conseguiu até mudar muito a visão de alguns diretores que, né, dá essa importância para o som, que eu acho que isso é um ponto crucial ali no processo, né? Se quem está no topo da cadeia não valoriza o que precisa ser valorizado, o resto vai ser desvalorizado, né? Totalmente. Eu acho que essa é a coisa mais importante. A valorização tem que vir de cima para baixo, né? Porque senão você fica brigando, batendo em ponta de faca, né? Como a gente sempre fez. E é o que a gente vai continuar fazendo por algum tempo. Mas as pessoas estão tendo uma consciência, até pela entrada da Netflix e de outros parceiros aí de fora, né? Tipo o da Amazon, né? Tem o pessoal do Alibaba lá agora também que está entrando na China, né? E nem sei porque eles vão entrar aqui, porque já tem um público enorme na China, mas tudo bem. Mais um públicozinho deles aqui não vai fazer tanta cosquinha assim, mas vai ser muito bom.
Eles se associaram, inclusive, com Spielberg, né, com a Amblin Production, para fazer algumas coisas. Então, acho que isso daí está É, valorizando um pouco, né, Luiz? com certeza, né? Se você tem uma concorrência de fora que ela começa a ameaçar o teu conteúdo, né? Se você não consegue produzir um conteúdo à altura, você vai ficar para trás, obviamente, né? É, Era muito fácil na época que você só fazia para você mesmo e seu concorrente era você mesmo, né? é, Agora, hoje em dia, o mercado está muito maior e a concorrência está muito maior e por isso só quem se destaca vai continuar sendo relevante, né? exatamente. O que eu acho mais importante é que as pessoas também, os profissionais de áudio, estão tendo consciência daquilo que tem que ser feito. Entendeu? Eles estão lutando, embora ainda precariamente, com recursos precários, contra verbas que a gente sabe que não existe para som, né? Normalmente é o que sobra. O cara faz toda aquela campanha de arrecadação de dinheiro com Lei Rouanet, com o Lei do Audiovisual e tudo mais. A grande parte disso vai para o que ele chama de botar o filme na lata, ou seja, de gravar, né? Então vai para cenário, figurino, elenco, e o som fica naquela de, pô, vamos lá ver o que tem. Eu não acho que isso seja culpa só do mercado. Eu acho que é um pouco de culpa também dos profissionais que começaram a fazer isso. Mas agora está mudando. Então, eu insisto que as chances de hoje em dia de a gente ter um mercado melhor, né, e pessoas mais capacitadas no mercado são muito grandes. Então, eu acho que a gente está indo para o caminho certo, né? Agora, nosso É pessoal só fazer precisa. Fala, Luiz, desculpa. só levantar um ponto aqui. O pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, a Tá aqui. função de a gente fazer ao vivo é justamente essa, né? A gente Exatamente. conseguir Eu, ter esse contato direto com o é, pessoal para responder dúvidas, questionamentos e qualquer coisa do tipo assim. eu tô com vocês aqui na tela, eu não vou conseguir responder para todo mundo, porque, primeiro, o meu teclado do outro computador está escondido atrás do notebook. Se eu for mexer aqui agora, eu tenho medo que isso tudo desmorone e não consiga fazer mais funcionar. Entendeu? Então, assim, eu estou vendo todo mundo aqui, Ricardo Vidal entrou, tá? O Igor da Silva também, e o Cleman. Cleman aí, um abração. O Cleman acabou de fazer agora um mix super legal em Dolby Atmos, que logo, logo vai estar aí para vocês ouvirem num videoclipe. Muito legal. Tá? Estou participando desse projeto com ele aí e ficou muito legal mesmo. Então eu acho que daqui a pouco tem novidade. Então assim, se eu não responder para vocês por texto é porque tá ruim de eu conseguir chegar no teclado. Mas a gente vai Não, falando, a gente responde aqui responde na tela no ao mesmo. vivo mesmo, Tá? né? Então assim, voltando ao assunto, eu acho que os profissionais estão se profissionalizando. Opa, isso é legal, né? Profissional se profissionalizando. Melhor coisa que tem, ou seja, as pessoas estão levando a sério, não está deixando de ser mais um bico, está sendo uma coisa importante, né? É, uma coisa que até pouco tempo era uma coisa legal, agora já não está tão legal. O dólar estava mais barato, agora não está mais, mas o preço dos equipamentos de áudio começaram a baixar bastante, né? Hoje em dia você consegue fazer gravação com equipamentos que custam, sei lá, um décimo do que custava alguns anos atrás. Então, o poder aquisitivo está um pouco maior nesse sentido. Obviamente, com essa levantada do dólar agora, ficou mais difícil um pouco, né? Mas aquilo que eu falei, eu acho que isso daí foi um freio de arrumação no mundo. As pessoas vão ter que acordar agora e mexer no que está acontecendo, né? Porque não dá para ficar assim, né? Não, e realmente isso que você falou é um ponto importante, porque se a desculpa era a falta de equipamento, eu acho que já não pode ser mais, né? Agora, acho que também não pode ser falta de conhecimento, entendeu? As É. pessoas têm que ir atrás, né? Hoje em dia tem live do YouTube, tem live do Facebook, live do Audio Workshop, tem o próprio Audio Workshop, que é um tremendo lugar para vocês aprenderem, né? Para as pessoas aprenderem. Tem uma boa gama dos profissionais de áudio estão lá. E você tem recursos de aprender, né? Você tem faculdades, hoje em dia, eram poucas as faculdades que você contava com dois dedos, não, que você tinha de faculdade que era dedicado a cinema e audiovisual. Hoje em dia tem bem mais, né? Hoje em dia tem bem mais. O próprio Luiz fez um curso de formação em audiovisual, né? E depois foi para o Japão, fez mestrado, fez doutorado, com essa cara de moleque, ele é PhD, já faz algum tempo, mas é doutor Luiz, né? Doutor Luiz Cruzielski, né? Então, Dessa época o doutor tá em alta, né? tá em alta. Cuidado, vão requisitar você. Vão requisitar você. Então, assim, tudo isso é muito importante. É muito importante mesmo para que as pessoas entendam que elas têm que se capacitarem, né? O equipamento está aí, está cada vez mais barato, está cada vez fazendo mais coisas, né? Você compra hoje em dia equipamentos baratos que fazem muito mais, né? Você tem. Exatamente. O que era um brinquedo até
10 anos atrás, hoje em dia já não pode ser mais considerado um brinquedo, né? Você Não. consegue ter uma relação sinal-ruído, uma qualidade de extraída do som ali muito, muito boa, assim, né? Hoje em dia você tem gravadores que gravam em 32 bits, 24, 96 kHz, por menos de US$ 1.000, 640, US$ 650. Entendeu? Coisa que era inaceitável, impensável alguns anos atrás. Então, assim, equipamento tem, agora precisa conhecer o que ele faz, né? Precisa conhecer a ferramenta. Eu acho que um bom profissional ele tem que, além de conhecer a técnica, conhecer o som, conhecer o universo sonoro que ele está trabalhando, ele tem que conhecer a ferramenta também profundamente. Imagina você dar um bisturi para um médico desse agora que está aí, né? Ou você dá um respirador e o cara não saber usar. Então é a pior coisa que tem. No nosso caso também é a mesma coisa, tá? A gente não vai matar ninguém. Pelo menos não assim, né? Pode matar de susto, pode matar de desespero, pode fazer o cara, né, ficar desesperado, mas você tem que conhecer a ferramenta, né? Então uma das coisas que eu acho muito importante, a gente sempre falou nisso, Luiz, é treinamento, né? As pessoas têm que se preparar para isso, têm que ir para o mercado pensando naquilo que ela vai fazer realmente. Tem que buscar, né? Tem que buscar. Não é para chegar assim, ah, não, tudo bem, eu quero ganhar mais. Eu vivi muito isso no tempo da outra empresa lá, que assim, ah, mas eu quero ganhar mais. Mas o que você faz para você ganhar mais? Qual que é o seu extra? O que você coloca mais no teu trabalho para que ele seja valorizado, para que as pessoas vejam que ele tem mais valor? Então, é difícil, o cara tem que valorizar, tem que ir atrás mesmo, né? Mas voltando aí, Lucas. Desculpa, eu estou com o meu filho aqui do lado. Até uma pergunta o Beto mandou uma pergunta aqui. Opa, legal. Se a graduação de engenharia de aulas no Brasil, você acha que o caminho natural é esse? Eu acho que não necessariamente. Assim, pode ser um caminho, sim, é um caminho que é muito sólido, muito garantido, mas eu acho que a pessoa consegue desenvolver skills e habilidades sem necessariamente ter que ir para uma faculdade, né? A É, faculdade eu acho que acaba se tornando muito mais um lugar que não só ele é um lugar de aprender, mas é um lugar de encontro, de você fazer um networking bom e aprender coisas diferentes. Mas para aprender de áudio, não necessariamente você precisa cursar uma faculdade de som para isso, né? o que eu sinto um pouco com relação a isso de nível superior, de ensino superior no Brasil, é que a pessoa que procura fazer ele meio que quer tirar a mão da massa, entendeu? Eu não sei, é um sentimento meu, mas que eu tenho visto em alguns lugares, né? O cara, não, vou fazer uma faculdade e tal, para pouca gente. Só quem está no mercado vai fazer a faculdade para se aprimorar e ter um diploma legal, mas continuar trabalhando. Muita gente vai porque, pô, eu lembro de 2002 até 2008 eu dei aula na Gama Filho, dei aula no departamento de som da Gama Filho. E, assim, som não é a coisa mais glamurosa que tem no cinema, né? O que tem no cinema de glamour é direção, roteiro, fotografia, né? Que são funções que, assim, você põe a mão na massa muito, mas você põe a mão na massa de uma maneira diferente, com glamour, né? O som não, o som você tem que botar a mão na massa e fazer um monte de coisa e você às vezes passa despercebido. Se o som do cinema tá legal, ninguém fala nada. Se o som tá uma porcaria, você pode receber 100.000 críticas. Agora, se o som tá legal, ninguém chega a falar, puta som. Tô me ouvindo de volta aí, Luiz. Ah, já cortei. Tá, aí fica o sanduíche xixi. Então, assim, esse era um dilema que eu sofri na época. Eu falava para meus alunos, gente, ó, quer fazer som? Legal, mas faz para valer, tá? Faz assim, pensando realmente no que quer. Então, o que eu penso assim, o nível, a universidade no Brasil é uma coisa meio que elitista, né? Pela Uhum. coisa só. Eu acho que a gente tinha que ter mais gente envolvida no meio campo, na área técnica, na área realmente de estar brigando ali, entendeu? Então não é um curso de cinema de 5 anos, né? Pode ser um curso técnico, um curso de cinema superior de 2 anos de graduação, como tem lá fora, né? Lá fora é muito comum você ter isso. Você não tem um curso de bacharelado, né? Aqui você tem algumas escolas no Brasil que tem curso de bacharelado que o cara sai formado em cinema, mas não sai formado em executor, ele sai formado em crítico, né? Uhum. O cara sai do curso e agora ele é especialista em criticar o trabalho dos outros, não em fazer o seu próprio trabalho. Eu acho que a maioria das É, escolas é assim, até porque tem muito pouca prática, né? Muito pouca prática. Muita mas teoria, muito pouca prática. hoje em dia é muito mais fácil você conseguir fazer um filme do que era. Sim, ah, sim, né? Você com o celular consegue fazer um filme quase inteiro ali, né? exatamente. Aí você vê o que tá. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim.
né? Uhum. O que eu acho que como é que é, farinha pouca meu pirão primeiro, né? Onde tem pouco dinheiro para você financiar, você tem que ter um critério. E muitas vezes o critério não é o critério justo, assim, em termos de o melhor, entendeu, para fazer. Então, Agora, voltando aqui um pouco mais pro tema do som pro filme, né? Som pro pro audiovisual, audiovisual. né? Esse tema aqui a gente escolheu, é, na verdade fui eu que sugeri. Ele veio de uma conversa que eu tive com o diretor de uma novela que eu tinha acabado de terminar, que era Órfãos da Terra, que foi uma novela muito bonita, muito bem feita, assim. E aí eu falei com ele que eu tive que sair no meio da novela para começar a fazer essa próxima que eu estou fazendo agora, que é o Amor de Mãe. E aí eu falei que eu queria ter me dedicado mais, porque eu queria ter feito um som até um pouco mais detalhado, uma coisa mais bonita e tal. E aí o cara me perguntou assim, não, mas porra, eu achei bom o som, eu gostei do som, o som tava bom. Eu falei, não, mas podia ser melhor. Daí ele falou, mas o que é um som bom para você? O diretor me perguntou isso, que era o Gustavo Fernandes, excelente, o cara muito gente fina, assim. E aí eu engasguei, porque assim, é difícil a gente parar para pensar o que faz com que o som de um filme seja bom, né? Eu acho que a história um bom som de filme é um som que te ajuda com a história, né? É, vamos pensar da seguinte maneira: você tem um tripé, né? A minha câmera está espelhada, então fica difícil aqui para mim. Você tem um tripé, né? O tripé do que a gente chama de tripé da trilha sonora do visual, né? Que é música, diálogo e efeitos sonoros. Né? Essas coisas compõem a trilha sonora do filme. Né? Muita gente acha que a trilha sonora é só a música. Não. A trilha sonora é diálogo, música e efeitos, que a gente chama de DME. Né? Então, todos eles têm a sua importância no audiovisual. Né? A não ser que, por exemplo, seja um filme mudo, o diálogo não tem importância, mas se o filme não é mudo, o diálogo tem importância. Né? O diálogo Aham. no filme mudo aparece como as cartelas colocadas, mas o diálogo tem importância. Se é um filme de ação, os efeitos têm muita importância. Né? Os efeitos sonoros têm muita importância. Se é um musical, a música tem muita importância. Então, em cada gênero, cada um tem sua característica de importância. Né? Se é um filme cabeça e tal, o diálogo é importante. Né? Então, você tem que pensar sempre que essas três coisas existem. E eu tenho que fazer bem essas três coisas para o meu som ficar legal. Tá? Se a música não estiver legal, pode estragar o teu produto inteiro. Se o diálogo não estiver legal, com certeza vai estragar. Né? É o que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, como você mesmo falou, com qualquer iPhone você consegue fazer um tremendo de uma imagem, mas com o som do iPhone você não faz um tremendo som, não. Né? Você tem que ter um equipamento, você tem que ter microfone, você tem que ter coisas específicas para ser feita, né? Você tem que ter equipamentos que você possa usar, né? Microfone, você tem que ter um monte de coisa, porque só o som que vai direto do iPhone não é muito legal. Você pega toda a ambiência, ele é unidirecional, é complicado. Então, assim, as pessoas têm que entender que um bom som está tudo envolvido, né? Mas que se o entendimento é uma coisa primordial e principal naquilo, o diálogo tem que estar em destaque. Exatamente. Eu acho que a parte da transmissão de informação é um ponto crucial ali da coisa, né? Porque, querendo ou não, para a evolução humana, a audição ela é muito mais voltada para a comunicação do que para qualquer outra coisa, né? Se você pensar do ponto de vista da fonoaudiologia, a pessoa só começa a ser taxada de surda, entre aspas, né? Como uma pessoa que tem perda auditiva, se ela começa a não entender o que outra pessoa fala. É. E até ela chegar nesse ponto, ela já perdeu muito da audição, né? Ela já perdeu muito detalhe. Então, assim, para a própria evolução humana, a comunicação auditiva, ela foi primordial, a importância é muito grande. Tanto que até uma coisa que infelizmente é muito comum é para a pessoa que, quando ela perde a audição, principalmente a pessoa de mais idade, ela costuma ter casos de depressão, porque ela não Exatamente. consegue se comunicar, né? Exatamente. E isso é uma coisa séria. Então, acho que essa parte da comunicação, da transmissão de informação, ela é extremamente importante quando você pensa no audiovisual também, né?
não adianta nada você ter um som maravilhoso de explosões, de música, uma coisa tocante, se a pessoa vai falar e você não entende o que ela está falando. É, O texto que está escrito não consegue ser passado, né? exatamente. E, e é engraçado que como a gente consegue perceber muita coisa em muito pouco espaço de tempo, né? Com o áudio, com a transmissão. Pô, E dá um exemplo que pode falar. uma, uma coisa muito simples, muito singela, mas muito verdadeira, assim, né? Se alguém te liga e fala alô, você consegue saber se é tua mãe que está falando, ali meio segundo, sua mãe que está falando, se ela está angustiada, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está em um ambiente mais aberto, mais reverberado, mais fechado, e se ela está preocupada com você, tudo aquilo por uma coisa de uma fração de meio segundo ali, né? E isso com uma banda de áudio extremamente reduzida, né? Que ali você vai ter do 500 até o 400 Hz ali, e você conseguiu buscar muita informação, tanto informação emocional quanto informação espacial sobre aquela pessoa que está falando, até com relação ao timbre de quem é que está falando, né? E isso é bem interessante, porque eu lembro que algum tempo atrás eu li um artigo da Sennheiser e eles estavam exatamente fazendo um estudo sobre isso, sobre o quanto a gente recompõe a nossa memória auditiva ouvindo só um trechinho do espectro daquela voz. Por exemplo, é, obviamente eu falo com minha esposa todo dia, né? Então quando eu ligo para minha esposa, a ligação pode estar horrível, né? Pode estar com uma banda muito reduzida, mas eu consigo entender que é minha esposa pela aquela pequena parcela que eu recebo de informação e o meu cérebro recompõe tudo aquilo. Então, é como você falou, eu sei quando ela está triste, ela está zangada, obviamente, né, dá para saber sem muita coisa quando acontece isso, mas assim, pelo tom de voz eu sei como é que está, porque eu estou acostumado com aquela voz. Aquela voz para mim é do dia a dia, uma coisa que eu conheço, o meu cérebro, minha memória auditiva está na jogada, ela está recompondo aquela voz para mim e está interpretando aquilo ali. Tem muito disso também, quando a gente está ouvindo, a gente não ouve só com o ouvido, né? A gente ouve com o cérebro. Então isso acontece. Se eu nunca ouvi uma pessoa só pelo telefone, a primeira vez que eu vou ouvir essa pessoa ao vivo, eu acho muito estranho. Um exemplo que aconteceu comigo, todo mundo conhece o Genilson Araújo, que é o repórter aéreo, agora está na Globo, né, que faz a entrada do Bom Dia do Helicóptero, mas antigamente eu só ouvia ele na CBN. E só ouvia através do rádio, ou seja, o rádio dele falando com o rádio da CBN e eu ouvindo no rádio de casa. Imagina a banda que eu recebia. Né? Então a primeira vez que eu ouvi ele falando na televisão, eu não reconhecia a voz, porque eu não estava acostumado com essa voz. Né? Uhum. Não estava acostumado com essa voz. Outra coisa muito interessante é a gente não colocar a voz na pessoa. Né? Às vezes você ouve uma voz assim, você fala, pô, nessa voz eu não sei o que lá, quando você vai ver, não é nada daquilo. Né? Você faz uma fantasia com relação a esse tipo de coisa, né? Porque por causa da sua bagagem auditiva, você está acostumado a ouvir certas vozes com certas pessoas, né? Assim, por exemplo, é muito estranho você ver personagens que você está acostumado a ouvir dublado por um dublador, de repente outro cara vem para dublar. Você não acha que é aquele cara, mudou tudo para você, entendeu? Não, e às vezes acaba só piorando a voz. O cara tem uma voz super bonita, você vê o cara é mó feião. Não, aí Estragou a voz do aí rapaz. você começa a não gostar, você fala, pô, mas peraí, qual é? A voz desse cara não é essa, né? Isso É, aconteceu várias vezes comigo, de você falar, pô, o cara ficou doente, foi outro para dublar no lugar e ferrou. Né? o Ricardo Gama tá mandando um abraço aqui, grande Tô abraço vendo pro Ricardo aqui, Gama, Márcio também. Márcio também. O Rodrigo botou uma pergunta aqui interessante. Acham que começar jovem uma graduação em cinema, entendendo de uma forma geral e estética, e se aperfeiçoando em algumas áreas em outros cursos e prática profissional é um caminho viável atualmente? Olha, eu acho que é. O problema é conscientizar o jovem que está começando que ele vai ter um longo caminho pela frente. O imediatismo hoje em dia é uma coisa muito assustadora, entendeu? Quem sai de uma faculdade sai para querer ser independente, sai para querer, né, batalhar, brigar. Então, assim, é, é, por isso que eu vejo que é muito mais fácil para quem já está no mercado aprender, ir para uma faculdade e sair com uma bagagem mais elevada, é, do que pegar o pessoal jovem que agora está querendo entrar já para lascar o pau. Então, assim, é conscientização. As pessoas têm que se conscientizar que se ele não conhece nada no mercado, ele vai para o mercado, ele vai entender, ele vai procurar paralelamente entender mais ainda, porque a faculdade não forma ninguém, né? Quem forma realmente a prática e a vida, você tem que estar ali junto. Né? Então, esse é o perigo que eu vejo, Rodrigo, mas eu acho que é bem possível sim. Eu acho bom.
mas eu acho legal disso aí é quando a pessoa ela aprende não só sobre a área, mas sobre as outras também. Eu acho Sim. que o trabalho fica totalmente muito mais completo, né? Você saber como funciona até o departamento de arte, de figurino, de caracterização, isso pode te dar muitas ferramentas na execução do seu próprio trabalho. O Gama botou uma observação aqui. Aliás, ouvir a voz original pode ser uma decepção. Normalmente é também, né? Normalmente é, né? Normalmente é. Normalmente é uma decepção. Você fica, pô, fantasiando, é que nem ler um livro, né? É terrível quando você lê um livro e vai assistir o filme, porque nunca as coisas batem como você imagina. A tua imaginação ao ler um livro, ela viaja de uma maneira que quando você vê o filme você fala, tá, pode ser. Raramente você se entusiasma e fala, poxa, muito melhor que o livro, né? É. Raramente, porque a sua imaginação é muito maior do que qualquer outra coisa que tem. E você viaja nela muito mais, muito mais. Aí, agora, voltando um pouco para aquele tema que a gente estava falando da transmissão de informação, né, da Isso, inteligibilidade, do inteligibilidade. diálogo, né? Eu acho que tem uma longa cadeia de eventos que influencia nessa transmissão de informação. Né? A gente deu esse exemplo do telefone, mas começa tudo a partir da fonte, né? Exatamente. Quem vai falar. Quem vai Não é a falar? fonte. Quem vai falar. Se a pessoa tem uma boa prosódia, tem uma boa dicção, fica tudo muito mais fácil de você entender do que uma pessoa que fala para dentro, fechado, né? E eu acho que a escola de atuação mudou muito de 2 décadas para cá, né? Assim como a tecnologia mudou. A tecnologia, na verdade, proporcionou com que a mudança de atuação acontecesse. Né? Muito que era do elenco que era formado em teatro, que ele sempre tinha uma projeção muito clara, né? A intenção do ator era sempre fazer com que a pessoa da última cadeira, da última fileira, entendesse o texto. Não necessariamente é mais verdade, né? A pessoa hoje em dia ela pode fazer uma coisa muito menor, muito mais contida, que ainda assim ela espera ser ouvida. Exatamente. E isso Para isso você tem que se ter deve. a compreensão do meio que você está, né? Para onde você está fazendo isso. Né? A sua interpretação para teatro é uma, a sua interpretação para cinema é outra, né? Para vídeo é outra. São ambientes diferentes. Né? Até pela própria situação de quem está assistindo. Né? Quem vai para um teatro, ele está dentro de uma caixa onde o silêncio muitas vezes é fundamental para as pessoas serem ouvidas e o público faz esse silêncio. Né? Porque você está ali numa experiência coletiva e as pessoas vão para assistir aquela peça. E o teatro tem uma coisa muito interessante, que o teatro, quem guia realmente a ação é a voz. Porque você pode Sim, olhar para qualquer lugar do cenário. Né? Você não está preso ao que o diretor quer te mostrar, como no cinema. No cinema, o diretor quer te mostrar aquela cena, aquele take, aquele close. No teatro, não. Você tem as pessoas, você tem todo o seu palco de ação para olhar. Então, quem te trai a ação, quem te trai a atenção, desculpa, é o som, é a pessoa que está falando, aquilo que está acontecendo, né? Às vezes até alguma coisa que está acontecendo lá atrás que se você se interessa, né? Uma coisa que caiu, um cochicho, alguma coisa assim. Né? Mas as pessoas vão lá para isso. No cinema, as pessoas também vão lá para assistir uma coisa mais orientada, vamos dizer assim. Mas você tem um range dinâmico muito grande, que são as caixas do cinema, que te dão um range dinâmico maior. Você está olhando para aquela tela, o diretor está te guiando no caminho que ele quer, ele está contando história para você. Né? Ele deixa você viajar muito pouco na sua imaginação. Ele está mostrando aquilo que ele quer que você veja. Quando você está em casa assistindo uma série, você tem outros concorrentes. Né? Você tem os ruídos ambientes da casa, você tem movimentação da casa, movimentação lá fora, você não está no espaço exclusivamente adequado para aquilo, né? Você tem muitas vezes o vizinho com a furadeira, né? Apesar de ser 8 horas da noite, acontece do vizinho botar uma furadeira e aquele ruído se espalha pelo prédio todo, você não tem nem como reclamar, né? Você não sabe quem está fazendo ruído. Então, assim, você está num outro ambiente. Então, vendo exatamente isso que faz a diferenciação daquilo que você tem que colocar no teu áudio bom, certo? exato. E aí você já levou até o final da cadeia, que é a parte da exibição onde a pessoa está assistindo aquilo, né? Desculpa, eu sou meio apressado. Mas assim, a partir da fonte, a fonte que é o ator, né? O ator vai emitir a voz. A voz vai ser emitida numa sala, né? Não necessariamente é um estúdio de gravação, né? Não é necessariamente um lugar com uma acústica controlada.
Então, acho que é importante nessa parte entre relação entre elenco e gravação, é ele entender que a voz dele nunca pode ser menor do que o ruído ambiente, né? Exatamente. O ruído ambiente é o que domina a ação, então ele tem que se colocar acima disso. Mesmo que ele for ter que sussurrar, ele tem que sussurrar com a intenção, né, do sussurro, mas falar alto, que a gente consegue fazer isso. Um exemplo que a gente tem, sempre a gente discutiu isso lá, né, Luiz? Cenas de gravação de boate. Né? Você vai gravar um som dentro de uma boate. Normalmente o que você faz? Você solta o som, o pessoal começa a dançar e você corta a música e as pessoas dão um diálogo. Só que daí, né, tá aquele som bombando, pau, pau, você corta a música e o cara fala, e aí, como é que tá? Tudo bem pra você? A gente tá aqui sem ver. Você fala, pô, ninguém fala assim numa boate, né? O cara fala, e aí, tudo bem, como é que tá? Tudo certo? Porque mesmo que não tenha som, o som tá rolando, né? Na sonorização, o cara vai colocar uma música, né? Sim. O cara muitas vezes a música não é a mesma música, o cara fica dançando feito, né, meio desengonçado, porque não foi a música, o meu mandamento original que o cara colocou na hora da gravação. Mas isso acontece. Então, essa intenção que o cara tem que dar. Uma pergunta que o Ricardo fez aqui, que encaixa um pouquinho nesse negócio, vocês acham que o trabalho com atores para audiovisual deve passar por fonoaudiólogos e afins? O que você acha, Eu Beto? acho que sim, e com certeza. Na verdade, eu acho que boa parte. Eu conheço vários atores, várias séries que trabalham já direto com fonoaudiólogos, mas é muito mais no sentido de adequação de sotaque, é uma coisa muito mais relacionada à construção do personagem, né? Prosódia, né? É, 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 muito. eu lembro que teve uma época, inclusive numa coisa que você fez também, que uma certa colunista de jornal criticava muito não entender o que as pessoas falavam. E aí você falava, pô, mas não é que não dá para entender, é que o cara não está falando corretamente. Né? Tinha inclusive uma, uma minissérie que as pessoas misturavam as línguas no meio, lembra? Acho que era dois irmãos, né? Dois irmãos, que era O cara árabe e português. árabe, o Mudava de cara um para o outro ali, assim. começava no meio, aí ela fala, não estou entendendo nada. É claro, ele está falando libanês ou árabe, então não dava para entender mesmo. Então ele mudava no meio da frase. Né? Quando é em inglês você não acostuma, você sabe, bom, acabou, passou. Agora, quando é uma língua que você não conhece, fica estranho realmente. Então, essa coisa é pior ainda para quem está captando, você captar alguma coisa assim, onde você tem sotaques, né? Sotaques feitos por pessoas que não são daquela região, o que é pior ainda. Né? Pega um carioca para fazer sotaque de cearense, não é fácil. Né? É difícil esconder os X, não tem. Entendeu? Não, É e muito treino. ainda é difícil para quem está ouvindo isso também, né? Você tem É, que pensar que o Brasil é um estado continental, né? Então, a língua portuguesa também ela tem muitas variações e não necessariamente uma pessoa que é lá do interior, lá de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, vai entender o que o cara lá do Acre está falando, né? ou de Pato Branco, né? É, que nem o meu sotaque bonito de Curitiba aqui. Sotaque bonito de Curitiba, né? Pô, o meu sotaque, eu não sei, eu acho que é neutro, apesar de eu estar no Rio já há 36 anos, eu sou É, de São José dos Campos, eu sou paulista, né? Então, não sei, né? Não tenho porta, mas também não tenho, né? Então, é. assim, eu tento ficar no meio. Mas é complicado quando você vai fazer uma captação, né? Eu tenho um amigo... Ó, Hum, fala. o Beto perguntou aqui, Ah, o áudio imersivo na televisão, transmissão, quando acham que se torna uma realidade em todas as etapas? bom, Beto, a gente está trabalhando intensivamente nisso, tá? Ou seja, já existe a intenção, né, já foi aprovado pelo Comitê do Sistema Brasileiro de Televisão Digital a adoção de áudio imersivo, tanto em MPEG-H como em Dolby Atmos, né, nas transmissões em HD, porque antigamente você só podia transmitir em AAC. Agora já é permitido, né, está apenas fechando uma consulta pública que, obviamente, o coronavírus, né, estragou tudo. Agora, o que era para acontecer agora em abril só deve acontecer lá para junho, julho. Mas os esforços estão sendo colocados para que em breve a gente consiga transmitir. Já tem alguns materiais, alguns produtos sendo feitos nessa intenção. Aqui no Brasil mesmo, a própria Globo já tem coisa sendo feita em Atmos. A gente acabou de montar uma sala lá agora, tem uma sala de sonorização já pronta para mixagem Dolby Atmos, com os encoders, com tudo. Já fizemos alguns testes em Dolby Atmos para esportes, que é muito legal. Né? Inclusive o Down Mix em estéreo já foi colocado no ar em alguns jogos do ano passado
do Campeonato Paulista. Então, assim, estamos trabalhando, entendeu? Agora é uma questão só de legislação, de liberação e do coronavírus. Infelizmente, tem o coronavírus aí para botar esse freio aí e travar um pouco a história. Mas eu acredito que vai correr tudo certo. O Ultra HD também vai ter esse coisa. Agora, quem quiser já experimentar isso na TV fechada, você já tem Netflix e Prime Time, Prime Video já com várias. Netflix tem uma plataforma imensa de conteúdo em Dolby Vision e Dolby Atmos, né, que você pode ter aí e ter em casa. Inclusive séries bem simples, aquelas séries bem melosinhas e tal, muitas delas já estão sendo feitas em Dolby Atmos. Dá para provar que Porque não é tão a difícil. produção, na verdade, a produção e a gravação é igual, né? É Você não igual, tem é diferença igual. nenhuma. É o tempo de Agora, a pós-produção. mixagem, que é um pouco diferente, mas mesmo assim, ela a pessoa não gasta mais tempo para mixar em Não. Dolby Atmos do que ela gastaria para mixar em É. uma coisa A normal. grande vantagem que eu vejo no Dolby Atmos é que ele é um sistema muito mais inteligente do que o 5.1 do Dolby Digital que veio, né, algumas décadas atrás, uma década, 2 décadas atrás. Porque o Dolby Atmos, o down mix dele, ou seja, você partindo do Atmos para o 7.1, para o 5.1, para o estéreo, ele é muito inteligente, né? Ao contrário do que era feito no 5.1, que você tinha que fazer duas mixagens, uma em 5.1 e uma em estéreo, a mixagem Dolby Atmos é muito inteligente. Então, assim, quando você passa de um sistema para outro, isso a gente já fez milhares de vezes, né, Luiz? Fizemos vários Aham. testes ao vivo, gravado e tal. Você faz o down mix ouvindo de Atmos 7.1, 5.1, estéreo, ou Atmos direto para estéreo. A única coisa que se mexe é o panorama, né? Para onde é que vai o som. Mas o equilíbrio, né, a qualidade está bem presente, muito melhor. Então você pode fazer um produto só em Dolby Atmos e, ao mesmo tempo, o próprio sistema já gera em 5.1 em estéreo. E você já coloca tudo isso no teu streaming de sinal. É uma pena que as plataformas de streaming sociais, ainda as plataformas de mídias sociais, né, YouTube, Facebook e tal, ainda não transmitam em nenhum áudio emissivo, no máximo estéreo. Eu espero que eles logo, logo venham fazer. E É, também, já saiu já também o Dolby Music, que a Amazon nos Estados Unidos, já quem tem o serviço Amazon HD, Music HD, já está podendo ouvir em Dolby Atmos as mixagens, tem vários lá. E quem tiver o Tidal também já tem. Então, se você tem o Tidal, vai lá procura por Dolby Atmos, inclusive tem um símbolozinho de Dolby, duplo D do Dolby Atmos, as músicas que foram mixadas em Dolby Atmos. E você vai poder ouvir pelo Tidal com seu fone de ouvido em binauralização, né? Principalmente nos smartphones da linha Samsung. A linha Apple já é outra história, eles não querem fazer isso. A linha Apple ele faz um render binaural, né? é, Para o você ter Samsung faz um o. render binaural. A Apple faz um render binaural, mas virtual com o telefone, né, sem o fone. Mas os dois têm um resultado muito bom. Eu andei experimentando e é bem legal. Então, O Rodrigo perguntou aqui quais são as principais diferenças para vocês no trabalho do áudio, captação e pós, entre streamings e sala de cinema. Casa versus cinema, né? Eu acho que a entrega. Eu acho que é principalmente a diferença de você estar num ambiente controlado, que você sabe o que você vai ter, exatamente. O range para um dinâmico, ambiente que é uma incógnita que pode ter desde um home theater super bem montado, que é mínimo e ínfimo, infelizmente, infelizmente. até o cara que está assistindo, fazendo churrasco na sacada, né? Em outras palavras, range dinâmico. Você chega no cinema, Exatamente. você tem um monte de caixa enorme. Deixa eu caber minha mão aqui. Um monte de caixa enorme, né? Você tem lá sistemas com a capacidade de 95, 120 dBSPL, né, com subwoofer e tudo mais. E você tem um ambiente isolado e sabe, você pode colocar zumbidinho do mosquito que está passando na tela. Agora, em casa você não vai poder fazer isso, né? Lembra dos problemas que a gente teve com a minissérie, Luiz, que também você estava nele, Uhum. né? Que o cara queria um range dinâmico estupendo. O cara jogava uma garrafa, quebrava a garrafa na parede, logo em seguida o outro sussurrava. Ele queria ouvir as duas coisas muito bem ouvidas. E não dá, você tem que trabalhar, você tem, pela legislação, você tem um LRA máximo permitido de 15, né, Luiz? 15. 15. Eu acho que é 15. É, Agora, eu 15 não sei, não lembro 15 é se é 15 ou legislação. 12. A Globo trabalha um É, pouquinho menos para não ter que correr o risco. trabalha em 12. Trabalha em 12. Mas E, isso há controvérsias também. É,
Mas você vê, é uma variação bem pequena. Ou seja, se você quiser que o cara ouça o sussurro logo após o tiro, logo após a garrafa quebrando, você vai ter que aumentar o volume da televisão. E aí você vai ter que abaixar de novo, porque logo depois vem outro tapa, outro tiro. Entendeu? Então é o vai e vem do controle remoto, que é complicado. Então, assim, quando chegar. O Loudons veio para fazer esse controle. As pessoas têm que entender que não dá para rodar o mesmo produto numa mídia televisiva e no cinema. Ele tem que passar por uma adequação. Né? E hoje em dia todo É, mundo passa. mas você até consegue fazer um, entre aspas, um truque ali para fazer, deixar com que uma coisa funcione, entre aspas, melhor num ambiente mais com uma dinâmica grande, com uma dinâmica pequena. Você tentar manter o diálogo sempre no mesmo volume, né? Sim. Porque o diálogo, eu acho que ali é o mais importante. É. A pessoa não sobe e desce o volume porque não está escutando o som do grilo que não conseguiu escutar, né? Mas Não. ela sobe e desce o volume porque ela Por causa do ou diálogo. por causa do diálogo, ou porque não está entendendo o que a pessoa está falando, ou porque tem um som muito alto que está incomodando ela. Então, Então, se você tendo isso em mente, você consegue trabalhar com a dinâmica para trás disso melhor, assim, né? você veja bem, quando você está no ambiente de casa, por exemplo, que você quer ouvir o diálogo legal, tá? Vamos supor, você está vendo uma minissérie, né? Que é o prime time das TVs hoje em dia é minissérie, séries, e hoje em dia nada acontece antes das novelas das 9, que agora é a novela das 9, né? Que virou, era 8, agora virou 9 e tal, que é 10 e meia da noite. Aí você está numa condição que você não pode colocar o volume da televisão no alto. Ou seja, se tiver um range dinâmico muito grande, você acertar o teu nível de volume para aquela explosão, para aquele bate-boca que tem, aquele briga, na hora do diálogo você não vai ouvir nada. Se você acertar pelo diálogo, na hora que chegar na explosão, sua mulher grita do quarto já falando, pô, que loucura é essa? Entendeu? Então você tem que haver uma adequação. O próprio sistema da Dolby Digital está voltando. É, ele já previa um tempo atrás, quando ele foi criado, o tal do dial norm, que você zerava o coisa e você tem um modo noturno, que o modo noturno ele reduz o range dinâmico exatamente para não ter esses problemas. Isso até o Rodrigo perguntou se é um É, se vale a pena um processamento automático ou o processamento automático ele funciona, mas lógico que se você conseguir fazer uma mix separada, muito melhor, né? eu acho que se o teu objetivo é duas mídias totalmente diferentes como cinema e televisão, vale a pena você fazer uma mix pensando em televisão. Tá? Pensando em televisão, pensando no ambiente. Porque é bem diferente. É bem diferente. Eu não vou dizer que que essa mix da televisão soe mal no cinema, não. A gente já fez isso, a gente provou que não soa mal, não. Né? O primeiro episódio lá, o próprio Rodrigo estava junto com a gente no primeiro episódio do Deus Salve o Rei. A gente fez uma mix para televisão e rodou no cinema e ficou legal. Mas o contrário, nem sempre a gente pode garantir. A gente também já teve a experiência de fazer mix para cinema que não Que funcionou não nem um pouco funciona na nem um pouco. televisão. Ah, o Hélio chegou. Nosso amigo Hélio japonês. Opa, caiu o Skype. O Luiz caiu. Ó, se... A TV, não, foi só o meu. seu vídeo. Meu vídeo caiu, O peraí. vídeo caiu. Nós estamos fazendo propaganda para o Skype aqui enquanto você fala. Deixa eu botar aqui. Aí, voltou. A luz Só pedindo voltou. desculpa que eu tô na casa dos meus pais aqui, no meu estúdio improvisado, não tenho nem microfone direito. Bom, Voltou, né? voltou. Depois de toda a onda que ele fez, eu tentei botar aquele microfone como você dizer, eu estou usando o velho fonezinho do iPhone, que acho que se mostrou mais seguro nessa situação, Como é entendeu? que é casa de ferreiro, espeto Não, o de espeto até pau, né? tem, tem espeto aqui, tem um monte de coisa, entendeu? O problema é que assim, é mais seguro você trabalhar com o que você já conhece, você sabe que não vai dar problema do que ainda mais ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo, mas tá difícil. Ó, o nosso amigo Hélio Coabara entrou também. Legal, Hélio, prazer ter você aqui, tá? Muito legal mesmo. O Rodrigo tá falando que quando eles Isso. fizeram Deus Salve o Reis, fizeram uma mix Uma mix separada, né? separada, é. Fizemos uma mix separada. Mas a primeira mix soou legal. Soou legal. A gente só quis botar no caminho certo. Tá? Bom, voltando àquela questão do som, né? Do que é melhor para o som. Né? Primeiro, vamos voltar ali, captação. Né? Ter equipamento, a gente já falou de equipamento, que é cada vez mais fácil. Ter conhecimento. Agora, saber usar equipamento. Você Exatamente. pode. Tem uma coisa que eu acho que
independente se o seu microfone custa US$ 10.000, se ele custa US$ 10, né? R$ 10. É, Que é o caso, por exemplo, do seu aí, Roncone. esse daqui custou, sabe quanto? R$ 60. Esse é um Super Lux, mas funciona muito bem, cara. Usei ele Não, durante de- quase 5 anos na faculdade, na mão de estudante, ele nunca me deixou na mão. Tem um mas parzinho dele. uma coisa que funciona muito bem é posicionamento do microfone. Sim, Por claro. exemplo, esse seu o microfone que está usando aí, ele só está funcionando bem porque está do Tá, lado da sua boca, né? tá pertinho da minha boca. Estou evitando de passar ele na gola para não fazer barulho. E exatamente. A proximidade, o posicionamento do microfone, tanto do lapela quanto do boom, né? É uma coisa muito importante. Agora, Ah, o meu gatinho. Esse é meu ratinho aqui. Esse é é, um. Esse é desculpa, é um Rode. É um Rode Mic Go. Mic Go. Muito bom. Tá? 3.5 aqui para ligar em iPhone. Muito legal. o Roncone fazendo mais US$ 60. propaganda grátis aí. US$ 60 só. Agora, você sabe uma coisa que eu fiquei até um pouco assustado quando eu comecei a trabalhar com isso, é porque eu vi que tanto direção quanto o elenco, principalmente, não entende isso muito bem. E uma coisa que eu também percebi é que eles são muito abertos a aprender. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Assim, por exemplo, é, eu gravei uma novela há um tempo atrás com uma atriz que ela praticamente nasceu dentro da televisão, né? Que foi a Gabriela Duarte. Sim. E ela veio me perguntar, ela já, sei lá, muitos anos de carreira. Ela me veio me perguntar um dia assim, a gente estava fazendo uma cena, ela estava com o lapela, e aí o cara estava entrando com o boom, aí ia para um quadro mais aberto, e aí não ia dar para entrar com o boom. E aí ela chegou para mim e perguntou assim, mas por que eu uso esse microfone aqui de lapela, sendo que tem um outro microfone ali em cima? Ou seja, nenhuma pessoa que viveu a vida inteira gravando dramaturgia, né? Ela entende isso. Daí quando eu expliquei para ela qual que era a diferença de um microfone para o outro, por que um microfone funcionava melhor em uma situação, o microfone funcionava melhor em outro microfone funcionava melhor em outra, e principalmente que o ideal era você somar o som daqueles dois para você conseguir tanto a proximidade, o peso na voz, quanto a espacialização do ambiente, ela ficou muito feliz. E o que eu tive que fazer? Nada mais é do que eu peguei a cena que gravei com ela, botei o fone nela, escuta, olha, escuta a sua voz nesse microfone, escuta a sua voz nesse. E aí é uma coisa que foi muito legal, porque o valor que ela deu para a microfonação depois daquilo era outro, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo para os técnicos fazerem com os talentos, né, com o elenco, que é uma coisa que funciona muito bem e te dá visibilidade bastante, assim. Exatamente. Quando você encontra um ator que entende, que sabe que aquela ferramenta vai ajudar a performance dele, ou seja, vai deixar ele bem na fita, literalmente, né? Então você tem essa empatia dele e você consegue fazer as coisas. O duro é quando você vai, por exemplo, colocar uma lapela numa situação que você sabe que não tem outro jeito a não ser colocar o lapela, e o cara fala, não, não quero lapela porque eu vou estar sendo vigiado. Isso já aconteceu várias vezes, já ouvi esse papo várias vezes, né? O lapela vai me vigiar, né? As pessoas vão ouvir o que eu estou falando, né? A ponto de, tipo, ator sai de cena, tem que correr lá, porque senão ele joga o lapela no chão, né? Porque ele não quer ser vigiado de maneira nenhuma, né? E por outro lado também tem o diretor que quer ouvir o que os caras falam dele quando ele está fora de cena. Então tem os Bom, dois aqui lados. vai como eu posso dizer assim, da ética do técnico de fechar o tempo inteiro Exatamente, ali, fechar o tempo justamente inteiro ali, dar não só confiança para ele, nisso. mas para que outros não escutem essa conversa que não interessa, né? Então, assim, a captação é um problema, porque você nem sempre está num ambiente favorável, né? Você está num ambiente, por exemplo, de um estúdio, nem sempre esse estúdio é 100%. Quando você coloca um cenário dentro desse estúdio, esse estúdio já deixou de ser acusticamente bem tratado, né? Ó, o Beto perguntou até que nas novelas o que é mais usado no final, lapela ou shotgun? A resposta é os dois. Os dois. Eu acho que É, hoje em dia é 60-40 por lapela, né? tá por aí, eu acho, assim. E em estúdio, até posso deixar assim uns 6, 7 anos atrás, era
basicamente o boom, justamente pelo fato de o estúdio ser mais controlado, E né? você não tem como gravar os lapelas, você tem apenas dois canais de áudio no VT, lembra? Então você É, gravava o isso boom e é. acabou-se. Mas hoje em dia, o que acontece? Cada vez mais os diretores estão escolhendo construir cenários fechados, fechados mesmo, né? Com teto, parede, o que quatro era paredes. normalmente tinha uma quarta parede que era retirada, que ficava todas as câmeras ali, você conseguia transitar com o boom muito bem, e funcionava muito bem para o áudio, porque todo aquele som que vazava ali era absorvido nas paredes do estúdio e deixava um som super sequinho. Você conseguia trabalhar com um áudio com o teu boom a 2, 3 metros do ator e ainda assim ter um som bem satisfatório. Só que se você está com um estúdio fechado, isso é cada vez mais difícil. No Amor de Mãe, todos os estúdios são fechados e pô, Ou é seja, difícil pra caramba ali, né? é uma locação, né? Não é um estúdio mais. É uma locação dentro do estúdio, assim. Você não tem E eu muito acho som de que fora, mas dentro, é. E eles fizeram uma coisa que foi muito interessante para o MG4, que é o estúdio novo da Globo, que é eles construíram de uma maneira que o cenário não tem que ser demolido, não tem que ser remontado a cada gravação. cenário Ele fixo. fica fixo lá. E nisso eles conseguem usar elementos tipo alvenaria, azulejo. Então vira uma casa de verdade ali, né? Então, Então, com nesse todos os tipo de problemas de uma cenário, casa de verdade. é, nesse tipo de cenário, se você não tem um lapela ali, o teu som fica imprestável, né? É. Porque você não consegue chegar. Muitas vezes o cenário é apertado, além de ser, né, você não ter uma acústica ideal, o teu cenário acaba ficando muito mais apertado, mas a gente sempre coloca os dois ao mesmo tempo, né? Exatamente. O maior problema que eu vejo desse tipo de coisa é você realmente ter cada vez mais uma locação dentro do estúdio. E aí você tem que se preocupar com a acústica, né? Que, obviamente, o cenógrafo vai escolher os materiais que para ele vai ser mais fácil trabalhar. E nem sempre são os materiais que são os melhores acusticamente. Quando você tinha um estúdio com três paredes, você ainda usava o recurso de poder ter uma parede, né, sem uma parede, de ter a acústica do estúdio absorvendo um pouco as reflexões, mas com o cenário fechado fica cada vez mais difícil. Se ele puder usar ladrilho, ele vai usar, que é mais barato do que fazer a parede em plástico. Se ele puder usar qualquer material que esteja na mão, ele vai usar. E aí vai Mas eu acho que complicar. não é nem questão de ser mais barato, não, Roncone. Mais É prático. pela impressão que dá na É, câmera. exatamente, a realidade, né? É. Com 4K você já vai para uma impressão de realidade um pouco maior, né? Mas o som acaba ficando comprometido. Aí você vai ter que ir para o lapela. Por isso, Beto, que eu acho que hoje em dia é 60-40. Né? Onde você consegue entrar com o boom, você entra. Em alguns cenários, uma vez eu usei, agora eu não sei como é que está. Eu sei que está sendo usado no BBB, aquele microfone de superfície, tipo o MX 910 da Sennheiser, que é aquele microfone grande, e a Sennheiser, desculpa, da Shure, É e a Shuri. Sennheiser tem o dele também, que eu esqueci o modelo agora, está sendo usado lá no Big Brother, num quarto. Né? Em vez de ter vários microfones, que antigamente você tinha um microfone em cima de cada cama, agora você tem um microfone no teto e você cria lóbulos de captação. Na realidade, você tem um monte de cápsulas e via combinação de rede você combina algumas cápsulas e cria fachos de captação. Então eu vejo que isso é uma solução também para dramaturgia, logo logo para ser usado para dramaturgia de uma maneira maior. A gente usou uma vez, só o resultado foi bom, que o cenário tinha teto, o teto era baixo, então ficava difícil de entrar com boom nesse cenário. O problema é que você acaba deixando o equipamento fixo em nenhuma locação, né? É, E que não é. É difícil você ter um microfone para cada locação. Isso também é exatamente. uma coisa que complica, assim. No caso do Big Brother, a gente batalhou um bocado para que a gente comprasse os microfones para poder usar nos quartos e foi usado. Tá lá. Não, e lá faz todo sentido porque É, o equipamento fica lá para 3 meses gravando. exatamente. 3 meses, 24 horas por dia, né? 7 dias na semana. Tá? Então, quando o cara se depara com esse problema de ter uma locação dentro do estúdio, uma locação numa locação realmente, a preocupação é bem séria. Né? Hoje em dia, graças a Deus, você conta com os gravadores multipistas, né? Que antigamente você não tinha. Por isso que, quando, né, 10 anos atrás, você gravava, 15 anos atrás, você gravava só dois canais no máximo. Agora não, agora você tem gravadores multipistas que começam aí em 4 e vão até 32 canais, como é o caso do. Esqueci o nome agora, Luiz. São devices? Não. O Sonivas também tem 32, o outro lá, o nosso velho amigo de guerra lá. Qual? Ah, meu Deus do céu. Ô, o alemão tá chegando. O que ficava na minha mesa lá, o velhinho.
Ah, Ah, o Cantar? Cantar, isso, Cantar. O Cantar grava, né? O Cantar, as versões mais atuais agora grava até 32 canais. E o Soundwave também grava, o Scorpion grava 32 canais, né? É, o Hélio tá falando que ele tem selling mic em todos os quartos, cozinha e piscina do BBB, que é Ah, justamente aquele microfone de isso, placa que você legal. consegue fazer o lóbulo dele. É. E ele ajuda um bocado, porque você aí percebe que realmente você tem uma área de cobertura, não importa para onde o cara vai, ele não tem um ponto cego para cochichar. E lá O no Big Beto Brother é perguntou importante. se é feita uma mix live durante as gravações. É, sim, Sim, essa mix é. Normalmente quem está operando ali escolhe o melhor microfone e justamente é o backup que é gravado na câmera. é. Esse, a gente grava tudo em multipista, mas essa mixagem que é feita na hora, ela é gravada na câmera e muitas vezes já salvou o dia. Exatamente, pode ser o Você backup. perde e acaba perdendo multipista. E às vezes ela é usada quando dá problema em timecode, porque o gravador portátil, multipista, ele também grava timecode, que é o mesmo timecode que vai para a câmera. Aliás, ele gera o timecode que vai para a câmera e os dois estão gravando sempre no mesmo timecode. Muitas vezes as pessoas esquecem de sincronizar, né, esquecem de dar o chupa-cabra lá para ele. E não só esquece, né? Mas É, acontece quebra de quebra de cabo, cabo, perda no final. você perde a sincronização. Aí, por isso, o áudio que está na câmera, ele é um guia e você pode sincronizar depois na pós-produção, colocar os áudios juntos ali e aproveitar as outras 8 pistas de áudio. É, a partir da versão. Ah, não vou lembrar a versão, mas de uns 2 anos para cá, no Media Composer já tem essa opção de Já tem fazer. opção, É. sync por áudio. O Final Cut já faz isso desde o começo. No Final Cut você joga tudo que você quer, parece um liquidificador, cara. Você pega todos os vídeos que você pegou, você gravou o vídeo de vários pedaços, joga lá para dentro, joga o áudio, fala para ele, sincroniza e vai embora. Aí você volta daí 5 minutos, está tudo arrumadinho, certinho no lugar, prontinho. Desculpa, mas eu sou fã. Não tem É, jeito. o Igor perguntou aqui: na mix das novelas, alguns ambientes e atores se repetem. Depois de alguns episódios, vocês conseguem usar presets nas vozes dos atores? Sim. Sim, o É, Luiz, inclusive, tem um trabalho muito interessante que ele fez o Impulse Response de algumas áreas que ele gravava numa novela que ele fez, Novo Mundo. é, Não, não, Tiradentes, não foi? foi Liberdade de Liberdade. Liberdade, Liberdade, exatamente. É, esse é um caso que até vale contar, mas só respondendo a pergunta do Igor, as vozes em si é colocado muito pouca equalização e compressão em cima delas, não é direcionado para o ator. A não ser que tenha algum ator que tem uma voz muito específica, né? É, Mas o tipo de preset é muito usado para o tipo de ambiente que é feito, sim. E além disso, a gente grava, você constrói muitos ambientes sonoros, tipo a casa de Ciclano, a casa de Beltrano, e isso você acaba repetindo porque partindo do pressuposto que você tem uma novela que é quase 1 hora no ar todo dia e você tem um dia para mixar porque todo dia tem uma, né? Seria impossível você construir um ambiente sonoro para cada ambiente nesse tempo. Então a gente repete e só que tentando de uma maneira que sempre soe de uma maneira natural e não seja uma coisa repetitiva, né? Agora que você falou do Liberdade Liberdade, foi um trabalho, pô, foi muito legal, porque era o seguinte, para essa novela, ela se passava em 1700, se eu não me engano, é, era ali na época de Tiradentes, Tiradentes. e era como se fosse Vila Rica. E aí, conversando com o cenógrafo, o que eles chegaram a uma conclusão? Que ao invés de fazer tudo cenográfico, botar as coisas de madeira e etc e tal, se eles construíssem da mesma forma com que era construído na época, ia ficar mais barato e ia ficar visualmente muito mais real, né? Que era aquelas construções de pau a pique e tal. E aí você tinha realmente a construção do jeito que era feito na época. E o que eu fiz? Eu fui num dia que não estava tendo gravação, era um sábado, um domingo, que a cidade estava vazia, né? A cidade cenográfica inteira. E levei uma Genelec, um no-break e um microfone 5.1. E aí todos esses ambientes eu ia captando a resposta ao impulso de cada ambiente para a gente conseguir usar isso na pós. E é uma coisa que a gente criou um banco ali bem interessante, principalmente de área aberta, que é uma coisa que é difícil você encontrar num Altiverb da vida, uma área aberta, um reverb de convolução de uma área aberta boa, assim, né? Porque você não consegue parar uma cidade para gravar. E lá, como a gente tinha
esses ambientes abertos, a gente conseguiu gravar e está sendo usado até hoje, né? Para outras produções, toda vez que aparece um ambiente mais ou menos parecido com aquilo, o pessoal usa lá. O Cláudio Valditaro gosta bastante, que é o É, mixador. exatamente. Agora tem outra novela que vai começar no mesmo, quer dizer, iria começar no mesmo coisa que também acho que vai ser usado. No Novo Mundo ele usou e agora no essa aqui, Tempos do Imperador, Tempos do Imperador. ele É, também, ele gosta bastante dessa técnica. é. Então, assim, então a gente cobriu já equipamento, ambiente, né, captação e tal. É, se tratando de captação, o que você tem mais de captar no coisa é o diálogo. Então a atenção do técnico de captação ela é totalmente voltada para isso, para captação no diálogo. Tá? Mas aí tem uma outra equipe, né, um outro pessoal que vai captar os ambientes, como o Luiz fez de captar, né, o impulso-responde da área. Eu acho que isso é uma das coisas que, começando a falar um pouco de desenho de som, né, do teu produto, é que dá também qualidade, né? Porque se você se pegar só no diálogo, né, vamos bater só, ficar só no diálogo, deixar o diálogo lindo, perfeito e tal, mas não criar ambiência, o teu cérebro também não compra a ideia, né? Porque eu posso gravar uma cena qualquer dentro do estúdio e ela fica tão estéril que eu não tenho ideia. Por exemplo, uma cena de restaurante, eu preciso da ambientação de restaurante. Né? Eu posso ter uma mesa com duas pessoas ali almoçando e tal, mas se eu não tiver ambientação de restaurante, batida de prato, copo, telefone, musiquinha no fundo, pessoa falando e tal, o cérebro não compra essa ideia. Vai falar, ih, peraí, tá esquisito esse restaurante. Né? Tem uma pergunta do Hélio aqui. Produção É, com cantores e cantoras. Grava no set ou dubla? Dá meu depende. exemplo do Amor de Mãe, que é uma coisa que está funcionando super bem. O que a gente tem feito, assim, a gente tem vários ali que são cantores, né? O que a gente tem feito? Até quando tem um samba ou forró ali, a direção ela gosta de gravar ao vivo, porque justamente você tem botando aqui num jeito bem bonito, assim, tem a magia do ao vivo, né? O som acontecendo ali na hora e tal. Mas vai depender muito de como isso é gravado. Porque se você tiver um corte, é muito difícil você fazer com que o corte aconteça no mesmo ponto da música. É quase impossível, na verdade, né? É, Um corte aconteça no mesmo ponto da música, ou ainda com que o ator ele interprete duas vezes igualmente, exatamente no mesmo exatamente do mesmo tempo, jeito. da mesma forma, né? Então, o que a gente tem feito? A gente que está funcionando muito bem. Digamos que tem uma cena que vai gravar às 5 ou 6 horas da tarde. Umas 4 horas da tarde, no próprio estúdio lá, a gente grava uma base com o cantor, com a música ali, né? O elenco E é uma musical. base super bem produzidinha ali. E aí a gente leva isso pro set. A gente solta esse playback e aí o ator grava em cima daquela própria base que ele acabou de gravar. Se o diretor for fazer corte. Agora, se o diretor não for fazer corte, o que a gente faz? A gente grava a voz separada da música. A gente só solta a música ali e ele canta em cima daquela música. E a voz é a que vale, assim. E isso acaba ficando muito legal porque dá uma criatividade pro elenco de improvisar ali na hora e fica muito bom. Fica muito bom mesmo. Só que é uma coisa que, lógico, tem que ter um planejamento e não é uma coisa assim tão simples de você executar. Né? Mas que tem funcionado muito bem. Principalmente a gente gravou uns sambas ali e tal e tá funcionando muito bem. E você tem que ter atores cantores também, né? Isso sim, né? Esse é A gente o insumo é tem, importante. a gente tem tido a sorte ali de ter quem cante, que interpreta e saiba cantar. Mas é sorte mesmo, porque o normal é a pessoa só saber atuar. Ela atua que canta. O Rodrigo aqui pergunta se continua valendo gravar o room tone com a correria que tem hoje em dia. Se isso pode ser feito sinteticamente depois, automaticamente, na pós-produção. Eu vou te falar que, cara, não vale. Eu acho que Não, assim, ele vale como room uma tone. questão é, entre aspas, educativa, né? É, Do pessoal respeitar o silêncio, mas não é uma coisa que seja ser prática o suficiente de que você não consiga pegar
gravando ou um espaço entre um diálogo e outro que você não consiga suprir aquele buraco ali. Eu acho que eu não lembro de ter alguma gravação que a gente teve que fazer uma dublagem, alguma coisa assim, que a gente ou que teve que trocar um pedaço específico que a gente não tinha como cobrir porque faltou um room tone ou alguma coisa do tipo. Sempre tem os espaços no diálogo que você consegue aproveitar para isso. Mas como você falou, com relação à disciplina, é super importante, né? O cara poder ter esse tempinho aí, né? Aliás, cinema é muito mais disciplinado que televisão, né? Vamos Ah, dizer sim. que E televisão, ainda cinema mais aqui no Brasil, que não, a televisão começou sem uma tradição grande, ao contrário do que aconteceu lá fora, que o cinema veio primeiro e o cinema alimentou a televisão. Aqui não, a televisão começou com o pé na própria, sem ter cinema atrás e começou naquela bagunça, né? Típica. é, o Hélio perguntou ali também de novo como estão os atores quanto à projeção de voz, a orientação ainda é teatral ou é mais realista? Difícil. Eles falam do jeito que eles querem, na verdade. Mas e nisso é importante você mostrar para eles o ator. Eu acho que a tendência é cada vez mais ele falar mais baixo. Mas é importante você mostrar para ele o que funciona e o que não funciona, assim. Você como técnico de som, captação, mostrar o que vai. Não é só o seu áudio que vai ficar melhor ou o áudio do produto, mas é você mostrar para ele como aquilo afeta na interpretação dele e como a interpretação dele pode ficar melhor com isso. Assim, é você mostrar para ele que você está querendo ajudar o cara a ser melhor. E isso quebra todo tipo de preconceito que ele tenha com som ou de querer não querer botar a lapela ou alguma coisa assim. A partir do momento que ele sabe que você está querendo ajudar ele e que você está querendo fazer com que o trabalho dele fique melhor, eu acho que até o ego dele ajuda a fazer com que ele queira te ajudar também. Isso me lembra de uma palavra que a gente falou bastante, isso daí, postura, né? A postura do técnico em querer ajudar, em querer fazer, e não em ficar só reclamando, ou ficar, que isso, aquele cara chato, não sei o que lá e tal. Mas essa postura proativa de querer ajudar a fazer e saber se colocar na frente do ator, do diretor, é uma coisa muito importante hoje em dia, tá? E é uma coisa que a gente vê muito pouco, né? Normalmente a situação é bem mais para o lado de ficar no cantinho do que me expor e colocar, do meu ponto de vista, colocar uma solução. Tinha uma pergunta aqui. Ricardo Teixeira está perguntando se eu participei dos projetos da UEM com captação 5.1. Não, eu não fazia parte da equipe de projeto, mas o Hélio deve ter acompanhado isso daí. As UEMs elas são apenas colocadas para monitoração 5.1. Na realidade, captação de 5.1 foi feito muito pouco, principalmente em esportes, né? Em alguns jogos o pessoal fazia a captação 5.1 de ambiente e mandava isso lá para a emissora para mixar. Né? Normalmente você faz para dramaturgia você faz toda a parte 5.1 na pós-produção. Né? Você pode sim captar alguns ambientes em 5.1 para usar depois na pós-produção, mas a captação de diálogo, a captação local da cena é estritamente mono, no É. máximo um estéreo, mas raramente. A gente tem aqui o M, né? O M é unidade móvel, né? Que é É, os caminhão de som, né? Para quem não é muito acostumado. Mas é um carro de vídeo. Som é acessório nesse carro. O único carro de som que tinha lá, o, acabaram com ele. o, o que a gente faz também, captação 5.1, é a captação de ambiente É, 5.1. Isso é uma coisa que é super válida, assim. É, tudo que é novela que a gente faz em externa, em locação mais diferente, assim, por exemplo, quando a gente fez Onde Nascem os Fortes, que a gente ficou lá quase 6 meses no Nordeste, e as ambientes que tem lá são muito diferentes das ambientes que a gente tem em qualquer lugar, ou que você conseguiria num banco de som. Então, eu encabecei essa equipe que fez um banco muito bom de sons, ambientes, desde bode, os pássaros da região, e a gente gravava em fábrica lá, então a gente construiu um ambiente 5.1 que a gente gravava tudo em 5.1 mesmo, com ou aquele microfone da DPA 5100, que ele já grava 6 canais ali. Até, para falar bem a verdade, eu sempre desprezei o ponto 1,
Para captação de ambiente, eu acho que não tem muita valia. Não, a não ser que você tenha um puta de uma explosão, um negócio assim, mas de Mas ainda ambiente só assim, não. é muito melhor o que você consegue construir isso depois em pós do que você captar. Sim. Agora, a captação de 5.1 eu acho sim muito válida para casos específicos, né? Alguém chegou uma época a tostar o microfone 5.1 lá, não chegou? Foi o Paulo Ricardo. Numa Ele foi gravação de uma gravar explosão. a explosão de uma casa pegando fogo e o É, o microfone pegou microfone fogo pegou junto, fogo coitado. junto, coitadinho. A pontinha dele ficou toda chamuscada. Mas tudo bem, são ossos do ofício. É, o microfone está ali para valer. Né? Então, assim, basicamente 5.1, qualquer coisa de imersão, a não ser que seja, né, um conceito ao vivo, um spot ao vivo, você faz na pós-produção. Né? É, futebol, dá para fazer 5.1 legal, dá para fazer Atmos legal, a gente já fez vários, provou que funciona muito bem. A sensação de quem está assistindo é muito mais empolgante, né? Você está com todo aquele ambiente em volta, você está imersivo. Carnaval, a gente fez um que ficou muito legal, né, Luiz? O primeiro carnaval que a gente Foi fez, a gente a tinha uma primeira transmissão em Atmo mundial, né? mundial. E foi por streaming. Foi por streaming, a gente botou no streaming da Dolby e o pessoal em São Francisco assistiu e ficou maravilhado. Porra, como é que vocês fizeram isso? A gente falou, a gente fez usando o software que vocês fizeram. Mais nada. Nós só botamos as coisas no lugar. E a gente começou, porque como era experimental, não estava indo para o ar, a gente estava livre para brincar, para fazer aquilo que a gente queria. Então eu coloquei o Errar cara. bastante. Errar bastante. Eu coloquei o cara no meio da escola de samba. Então tinha surdo de primeira na frente, surdo de segunda atrás, tamborim, o puxador, tacava cada puxador numa caixa, né, que normalmente a escola de samba aqui no Rio são 8 puxadores, então ficava cada um puxador, vinha o som numa caixa, então o cara se sentia ali no meio. E era uma sensação legal. O comentarista, quando comentava, vinha o som de cima. Né? Era uma coisa experimental. Como foi experimentar o quadrafônio, como foi experimentar o estéreo, né? Beatles era bateria de um lado e voz do outro. Né? Ninguém reclamava na época. Então não vão reclamar do meu apresentador lá em cima, não. Então, assim, você pode experimentar. Estamos nessa hora, estamos na hora de experimentar, de começar a levantar as coisas e ver o que está acontecendo. Então, eu acho que é super importante as pessoas tá se envolvendo cada vez mais. Como a gente falou, equipamento está baixando o preço, home theater está baixando o preço, home theater Dolby Atmos já está com preço acessível, Soundbar veio aí para ajudar, né? Não fazendo propaganda, mas dizendo o que já tem aqui no Brasil. A LG tem um sistema já colocado aqui no Brasil de Soundbar, com Dolby Atmos 5.1.2. A Samsung está para trazer agora um sistema deles. Importados tem vários aí que, nessas lojas todas. Então, a imersão é legal. E você também, eu vi imersão binaural com fone, é muito legal também. Tá? Então, assim, imersão é a palavra do momento. Eu acho que quem tem que começar a pensar agora em construir um desenho de som tem que começar a pensar em imersão mesmo. Tá? O Rodrigo perguntou aqui se o Mix Ambisonics para essas aplicações são vantagem ou não. Desculpa que eu Olha, fiz merda aqui, peraí. cortou aí a transmissão? Não, não cortei não, eu mexi no fundo aqui, sou um besta. Pronto. Eu Então, taquei o dedo onde não devia tacar o dedo. com Daqui a relação pouco à você vai. microfonia Ambisonics, eu acho que ele é um bom complemento, mas ele não é um bom microfone principal. Isso eu tô falando do microfone Ambisonics primeira ordem, né? É, É, mas é que tá. Se você eu partir acho para outra ordem, vai ser inviável, né? é não chega a ser inviável, mas é muito mais caro e mais difícil, né? É. Eu acho que ele é legal principalmente para aplicações mais espaciais no sentido 360. Agora, como ele como base só de captação, eu acho que ele ainda é um pouquinho fraco. Assim. Ele serve muito bem para você complementar e somar coisa nele. Você tem que ter alguns microfones pontuais para pegar aquela coisa que você mais precisa realmente. Ele, para te dar uma ideia de espacialização, eu acho legal. Eu fiz uns testes com. Bom, a gente fez no carnaval os testes com Ambio, da Sennheiser. Eu tenho, meu particular, um Zoom, um H3 VR, que é bem interessante, um custo bem baixo, dá para comprar e dá para usar. E você tem ferramentas hoje que você trabalha com ele dentro do Pro Tools, dentro do Logic, dentro do Nuendo, né? A própria Rode tem um sistema que converte o Ambix ou Ambisonics formato A para qualquer outro formato, 5.1, 7.1, o que você quiser.
Então, vale experimentar. Eu acho que a gente está nessa fase de poder experimentar um monte de coisa e ver aquilo que vai funcionar. Obviamente, o mercado e o gosto popular vai dizer aquilo que funciona ou não, né? Então, a questão está mais ou menos isso daí, né? É, Eu acho que é até um negócio que você colocou legal, assim, Cone, que a TV está chegando num ponto que a qualidade de imagem ela chegou num ponto como eu posso dizer, do imperceptível, é, né? Você tem até TV 8K agora sendo vendido na Fest, ali no Ponto exatamente, Frio, né? exatamente. Lógico que ainda está um preço inviável, mas isso, assim como era a TV 4K há 4 anos atrás, ou como era a TV 8, HD há 8 anos atrás, né? Isso, lógico, logo vai cair o preço. É, Agora, essa você sub... não vê mais diferença de uma coisa assim, uma diferença visível que você fala, nossa, né? Quando do SD para o HD foi tipo, um salto gigante. salto gigante. Do Do HD para o HD para o 4K 4K não é tão grande. não é tão grande. Do 8K, do 4K para o 8K, a não ser que você tenha uma TV muito grande e muito Exatamente. O próxima, né? 8K só vai funcionar em TVs grandes em distâncias próximas, que eu acho que não é o nosso caso aqui, entendeu? Até porque a TV grande é Então, caro. Eu acho que o que dá mais impacto no vídeo é o HDR, é o High e, Dynamic eu, Range, e o que eu acho que ainda dá mais impacto do que do é o HDR é o som, som, obviamente, né? claro, E o som a gente tem com muita coisa para evoluir, assim, né? e com custo bem menor. E lógico, lógico, lógico. Se você eu acho que se a pessoa tiver uma televisão HD com som de bar ou uma 8K com aqueles alto-falantezinhos, eu acho que a experiência que ela vai ter com um som de bar e uma TV HD vai ser muito melhor do que o contrário, né? E eu Exatamente. acho que está nesse momento da gente ser também um pouco de evangelizador, né, do Do áudio, áudio. Vamos colocar levar as essa coisas boa para nova. frente. Eu acho que tudo está caminhando para um final feliz para o áudio, né? O áudio sempre teve no meio da briga entre os meios audiovisuais, né? Ele foi sempre o carro-chefe, ele foi sempre que motivou a mudança, né? A guerra da TV e do cinema, o áudio foi sempre aquele cara que puxou para frente, né? O cinema chegou uma época que não tinha mais o que fazer. O cinema começou 4x3, né? Desde o comecinho. Quando a televisão entrou meio arredondada, ele falou: tudo bem, eu ainda estou 4x3, estou legal, estou colorido. Quando a televisão ficou 4x3 e entrou a cor, o cinema, puta merda, tem que fazer alguma coisa, né? Vamos alargar a tela, largou a tela. E aí começou a fazer coisas mais complicadas, como cinerama, como formatos que eram inviáveis para lugares pequenos, né? Aqui no Brasil tinha Uhum. uma sala cinerama em São Paulo, mas lugar nenhum. Talvez Nossa, uma no preciso Rio. saber que tinha. No São Paulo teve uma sala cinerama. Então, assim, eram coisas muito caras, né? E o áudio sempre puxava, né? Quando a Dolby entrou com áudio para padronizar o formato do cinema, logo em seguida também esse áudio multicanal, né? Na época era o Dolby Stereo, foi para televisão também no Dolby Surround. E aí essa briga o áudio está sempre puxando, o áudio está sempre colocando. A gente já teve vários formatos de áudio que dominaram o mercado aí, né? Ainda mais no mercado de cinema. O DTS, o DTS-X, Dolby, os formatos Dolby SR, Dolby Stereo, a própria Sony tinha o SDDS. E hoje em dia, meio que todo mundo caiu, acabou ficando só a Dolby no mercado. O resto está muito devagar, né? Então, Tem, tem, ah, tem uma pergunta boa do opa, Hélio desculpa, eu não vi. que se há autores e diretores pensando no som na conceituação dos produtos, sugerindo algo no roteiro ou sugerindo áudio off-screen. É, sim, são poucos, Muito mas o poucos. que eu vejo cada vez mais é diretores assumindo que não sabem de áudio e aceitando sugestões. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, É assim. o primeiro passo, cara. Ah, É, reconhecer você, que não é onipotente, entendeu? exatamente. Você trazer para o cara sugestões sem ele ter que te pedir, entendeu? E isso eu acho que é uma coisa que é muito bem vista, assim, né? É, você levar para o diretor e até às vezes para o autor. Para o autor eu acho é um pouco mais difícil. Eu conheço um só que é uma pessoa muito, muito, muito aberta, assim, que gosta de ouvir e que está sempre na mixagem, que é o. Valtinho? Fugiu o nome dele agora. Valtinho? Valtinho? Não,
O Valtinho é o diretor, né? Ele É. gosta pra caramba disso, mas o autor, que é o Ah, Jorge Moura. Jorge Moura. Jorge Moura é um cara muito gente boa, ele fez ali algumas das últimas grandes trabalhos da Globo, Onde Nascem os Fortes, ele fez Do Vila Maria. também. É, ele trabalha sempre com o Vila Marim também, assim, né? Mas ele é um que eu sei que ele gosta do som, ele gosta de prestar atenção no som. Mas, assim, lógico que todo texto ele tem uma costura pelo som de coisas que acontecem fora da cena, de coisas desse tipo. Mas uma coisa que eu noto na direção é que se você dá um input positivo de conceituação de som para eles, dificilmente esse input vai ser. é, eu vou dizer que ele nunca vai ser é, recebido de uma maneira ruim. O máximo que pode ser ignorado. Mas isso você já tem. É, Então, é uma coisa que vale você sempre levar sugestões, porque o máximo que você pode acontecer é se você ser ignorado. Mas é uma coisa que eu vejo que cada vez mais esse tipo de sugestão tem sido aceita e é uma coisa que a pessoa percebe que no produto dela final agrega valor. exatamente. Isso é uma coisa muito importante. E uma das coisas que eu acho super legal nesse, nesse contexto é que você tem sempre gente que está começando a ouvir, né? A gente nasceu ouvindo, a gente ouve o tempo todo, né? A gente começa a ver depois. Então as pessoas estão começando a ouvir, realmente prestar atenção naquilo que está ao redor dela. Por isso que a imersão está tanto em moda agora. O Clemão colocou aqui, como dizem, a diferença das grandes produções é o som, e realmente é. Ele pediu para me comentar aqui um filme que a gente assistiu juntos agora, lá em começo do ano a gente esteve em São Francisco, a gente foi fazer uma visita à Dolby e vimos alguns recursos da Dolby, fazer um treinamento lá, e a gente foi numa sala Dolby Cinema de um shopping que tem ali perto, na Market, quase na Market ali, o Metron, e a sala era uma sala Dolby Cinema. A sala Dolby Cinema, ela é basicamente uma sala com especificação rigorosa de luminosidade da tela, ela tem que ter um projetor capaz de fazer Dolby Vision com duplo laser, e ela é uma sala Dolby Atmos, né? Então a gente foi assistir em 1917. 1917 para mim foi uma surpresa bem grande, porque eu conheci apenas pelo trabalho de câmera, né, que é o trabalho de câmera do Roger Dickens, que é fantástico. Inclusive quem gosta disso tem uma matéria muito boa no site do YouTube da ARRI, uma entrevista com ele, falando sobre a utilização, sobre a ideia de fazer, porque é praticamente um movimento contínuo, né? Você tem mudança de cena, mas você raramente vê quando essas cenas mudam. E a complexidade de trabalho de câmera dela foi muito grande. E a complexidade do trabalho de som para complementar essa câmera foi maior ainda, né? Tem uma cena, não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que vou dar spoiler porque agora quem quiser assistir vai ter que pegar para assistir em casa mesmo, não tem jeito, não está mais no cinema. Eles estão, logo no começo da caminhada deles, antes de chegarem na primeira casa lá, eles ouvem os aviões que estão fazendo um dogfight lá em cima. E esses aviões, eles vêm do fundo da tela. Então você começa a ouvir o avião lá no fundo da tela, no fundo do cinema, sem ver o avião, né? E com o Dolby Atmos ele passa por cima de você em vez de passar pelos lados. Então ele vem, passa por cima de você de uma rasante e aí ele aparece na tela. E aí ele fica na tela e vai embora. Quando ele sai da mesma maneira. Ele sai da tela, vem por cima e vai embora. Então o trabalho de som para casar com essa ambientação muito grande. As explosões, as cenas todas de dentro quando ele pula ali para dentro do rio também, que ele está fugindo dos alemães lá, que ele sai correndo e pula para dentro do rio. Toda a parte de imersão, de som, dos barulhos que vem em volta dele, né, no Dolby Atmos é muito impressionante. Foi muito bem feito. Mereceu mixagem de melhor som, sim, porque o negócio foi muito legal. Tá, a fotografia nem se fala. Roger Dickens, eu sou fã dele há muito tempo. Ele fez coisas fantásticas aí. E é uma pessoa que está também entusiasmadíssima com tecnologia. A gente sente isso daí. E o som está cada vez mais agora para fazer essa imersão. Então o Hélio gostou também, te assistiu junto, a gente riu pra cacete e comentou muito sobre essas coisas todas lá. Antônio Fernandes Álvares. Diretores e atores estão abertos a permitir experiências, sobretudo a nível de microfonação e posicionamento, além das experiências em mixagem? Você.
Então, depende muito de quão próximo você é do ator, né? Exatamente. Em geral, sim. Eu vou dizer que em geral, sim. É, mas é muito difícil, porque quando a gente faz uma novela, você passa pelo menos 8 meses junto com a pessoa. Então você acaba criando um vínculo ali, né? É, e dá um exemplo de Amor de Mãe. A gente estava fazendo uma cena que era a personagem que da a Verena, que era a Maria, que é uma menina que ela é super nova, mas ela tem um cabelo grande e ela usa umas roupas super decotadas, assim, né? Na verdade, ela tava com uma roupa que não tem como você colocar o microfone ali sem esconder. Aí, o que eu sugeria? Eles gravaram uma cena, ficou ruim, a gente teve que dublar. A cena seguinte, então pensei, não, peraí, vamos dar um jeito de esconder esse microfone. Eu cheguei pra ela e falei, ó, Maria, a gente quer testar um negócio aqui, não sei se vai dar certo, e é um negócio que não é muito agradável. Ela falou, o que é? Aí o que eu fiz? Ela tem um cabelo grande mesmo, assim. A gente pegou uma fita Hellman, Pô, você tem passou no essa rabo de foto aí? cavalo dela, botou o transmissor preso na nuca dela, ou seja, estava preso no cabelo. Só que daí aí eu pedi ajuda para as meninas do cabelo e maquiagem ali e tal, do cabelo. Elas prenderam super bonitinho, ficou uma coisa super coisa. A gente escondeu o microfone ali dentro do cabelo e funcionou muito bem. Só que foi uma coisa ali que a gente ficou pelo menos uns 10, 15 minutos com ela ali, parada, só para fazer esse tipo de ação. Se fosse uma atriz talvez um pouco mais engenhosa, eu acho isso muito difícil de acontecer. Agora, com ela foi e deu tudo certo. Ela gostou bastante da solução, ficou bem feliz, até postou no Instagram dela, postou lá no Instagram dela, e deu tudo certo. Então, vai muito da forma com que você lida com o elenco, né? Ou a abertura que ele te dá para você lidar. Mas, em geral, sim, eu posso dizer que é aquilo que eu falei antes, né? Se o ator percebe que aquilo vai melhorar a performance dele, aquilo acaba até mexendo um pouco com o ego dele e ele vai topar também. Tá, desculpa eu estar olhando para o Mas lado que eu aí é estava lógico, acessando o monitor aqui. é lógico que assim vai depender muito da confiança que ele tem em você. Isso é uma coisa que não acontece da noite pro dia, né? É, É, eu estava tentando achar a foto aqui, mas ela não está tão fácil de achar aqui não. Mas eu vi a foto, o Luiz mandou a foto para mim, ficou bem interessante. O transmissor preso aqui atrás, ela com o cabelo, então ficava aqui em cima, então ficou perfeito, ficou perfeito. É complicado, mas ficou perfeito. Bom, Luiz, a gente já está com 1 hora e meia de papo aqui, cara. Eu acho que, sei lá, se tiver mais perguntas aí, a gente tem saudade dos amigos também, estamos aqui tentando superar essa saudade aqui da. querendo ou não, isso não deixa de ser um tipo de reunir os amigos para tomar no bar sem tomar no bar, né? Exatamente, Próxima vez a gente traz uma cerveja com sentar no cone. bar. Pô, eu esqueci minha xícara de chá aqui, agora estou tomando chá. Melhor que tomar. Né? Não dá vontade. Mas a gente está com 1 hora e meia, eu acho que o papo foi muito legal, está sendo muito legal. Mas eu queria, antes de a gente encerrar, deixa eu achar só meu mouse aqui, que eu achei meu mouse. É, comentar com vocês o seguinte: essa coisa do isolamento social está fazendo com que a gente se encontre mais, eu acho. Eu nunca conversei com tanta gente no Facebook, com tanta gente no. Nunca vi tanta live de tanto mundo. Agora, por exemplo, hoje às 23 tem o Tito na Estrada também, que é um live muito legal, um papo muito legal que ele leva com o pessoal, quem quiser ver lá no. Só que está no Instagram, o Tito também é um parceirão das coisas. Hoje acho que vai conversar com o Daniel, se não me engano. Vai estar batendo papo com o Daniel lá no Instagram. E é muito legal a gente poder se reunir e se encontrar, né? Eu estou sentindo muita falta disso. A gente sempre, né, mesmo depois de eu ter saído da Globo, eu sempre estava lá para a gente bater papo com o Luiz, com o pessoal, a gente ia lá para a salinha, né? Via se tinha café novo lá, né? Se tinha cápsula de café nova. Eu descobri que o meu coisa ainda estava lá, o meu adoçante, porque ninguém toma adoçante, a não ser eu, estava lá ainda, funcionando. Tá? Mas é muito legal isso, gente. Eu acho que a gente se encontrar, né? Encontrei com o Cleman também, nesse dia, antes dessa fase aí. Foi muito legal também a gente rever. Né? Cleman trabalhando muito tempo junto, fazendo evento na UEM do Egídio. O Egídio tinha uma UEM de áudio muito interessante. A primeira UEM de áudio do Egídio, para quem não conhece, era uma Kombi. Uma Kombi daquelas bem antigas, com porta que abre dos dois lados, né? Onde em cima, naquela parte de trás, ficava um painel com monitor,
um pouquinho atrás do motor ficava a console de áudio, do lado ele tinha ali o gravador de 16 canais, o ar-condicionado viajava dentro, quando ele parava ele tirava, botava na janela do motorista, na janela do passageiro e fechava os vidros, né? E o multicabo era um multicabo de cabo telefônico, né? Eu já gravei algumas vezes com ele assim. Mas quando ele veio para cá, que o Cleman veio com a gente para fazer alguns eventos no antigo Metropolitan, que agora voltou a ser Metropolitan de novo, não lembro, mas acho que ainda é Metropolitan. A gente fazia o Som Brasil e a gente fez muita coisa junto. E assim, a gente está nessa guerra, todo mundo junto, né? E todo mundo que está aqui nesse live aí, gente que se conhece há muito tempo, que sofreu um bocado, que curte um bocado do áudio, né? Que são pessoas que estão vivendo áudio todo dia, respirando áudio o tempo todo, né? Alguns mais longe, como o Rodrigo, que agora está lá no Arizona, dando aula lá na Universidade do Arizona, tá? Desbravando outros caminhos. O Hélio, que está aqui junto com a gente, também foi um super batalhador nessa coisa do áudio imersivo. Desde o primeiro carnaval que a gente fez, ele está presente, ajudando e dando solução e resolvendo problemas, né? Capacidade infindável de coisas. Betão, que está com a gente aí também dando apoio. Então, acho super legal. Eu fiz uma brincadeira que eu chamei de 16º dia da quarentena e coloquei só para uns amigos. E essa brincadeira começou a crescer, começou a virar mais coisas e a gente acabou ficando uma coisa muito engraçada. Eu vou tocar para vocês agora, para vocês assistirem, né? E, e depois a gente volta a conversar um pouquinho. É um negócio legal essa coisa de você fazer, né, colaboração. E isso acabou virando uma brincadeira que eu fiz na maior inocência, que tinham mandado um videozinho para mim de um cara que estava, né, já na quarentena já há um tempo e tocando uma flauta doce toda desafinada. Eu falei, não, peraí, não dá para tocar flauta doce desafinada só com 16 dias de quarentena, né? Então eu fiz uma musiquinha, fiz um pequenininho e colocou. Mas veja como é que ficou aí, ouçam aí. O pessoal não tem o que fazer, né? Ficou legal. Ficou legal. Eu acho assim, é uma prova de que colaboração é um negócio legal, né? Eu acho que essa Ficou bom mesmo. brincadeira começou com uma coisa inocente, eu nem sabia acontecer isso. O Daniel que teve ideia de colocar um monitor e começar a tocar violão. Aí o Giovanni já foi atrás e tal, o Rodrigo pegou esse vídeo lá e mandou ver também. Então acho que assim, é uma brincadeira legal. Eu acho que eu tenho visto umas coisas. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma trompista chamada Sarah Willis. Ela é trompista da Berlin Philharmonic e ela está fazendo uma série de lives muito interessantes. Ela já fez com pessoal de trompa. Ontem, antes de ontem, ela fez com os metais. Ela pegou pessoal de trompetistas de tudo que é canto, até o Arturo Sandoval, que é um cara das antigas, estava lá participando. Primeiros trompetes de várias orquestras, né, e fez um bate-papo muito legal entre eles, cada um falando sobre o instrumento. Tinha alguns que estavam dentro do armário, até motivo de piada, né? Pô, você está dentro do armário, vai sair hoje ainda? Não. Tal. Então, esse tipo de coisa é bem legal. Acho que está servindo para alguma coisa esse vírus, tá? Além de trazer tristeza e trazer é, desolação para muita gente, né? Dos que estão perdendo parentes e amigos. Mas está trazendo muita conexão com as pessoas. É isso, tem que ver pelo lado positivo também. Exatamente. E isso vai acabar, se Deus quiser, isso vai acabar, não vai demorar muito. Se vocês ficarem em casa, vai acabar mais rápido ainda. Tá? Não fazer que nem algumas pessoas que a gente não deve nem mencionar, né? Aquele que não deve ser Que vai mencionado, na padaria. que vai na padaria, né? Cumprimenta todo mundo, e É, espirra, coça o nariz e dá a mão para ser cumprimentado, né? enfim. Meio Voldemort, né? Aquilo que não deve ser mencionado. Mas eu acho que, sabe, cada um fazendo o seu, ficando em casa, evitando de ser mais uma a propagar ou de não ter. Porque, sim, eu estou no grupo de risco, vários estão no grupo de risco, não tem negócio de idade, não.
Tem gente bem mais jovem aí, basta ter algum probleminha que o vírus encare ali, que ele acha uma brechinha e vai embora. Então a gente está evitando o máximo. E é isso daí, gente. O Luiz, o que você quer colocar mais aí? Eu acho que é isso aí. Foi muito bom falar com vocês aí. Foi muito legal. Foi uma excelente atividade de sexta-feira à noite. Foi. Só faltou a cerveja. Só faltou a cerveja. O Roncone fica no chá mesmo. Mas eu gostei muito. Muito obrigado, principalmente ao Audio Workshop, né, Exatamente, pelo convite. O Betão, pelo convite, pela recepção que ele teve, colocou o staff dele todinho à nossa disposição. A gente fez teste hoje, o teste caía, derrubava, voltava. Ficou a tarde inteira enchendo o saco dele para ajudar com a gente com isso. Botar isso legalzinho no ar para vocês. É claro que pô, a gente gosta, a gente quer fazer uma coisa bem feita, né? E a gente quer fazer uma coisa de coração, com amor, com vontade, sabe? Todo mundo que conhece a gente sabe que não tem essa de fazer meio caminho andado. Só respondendo mais uma perguntinha só que pintou agora do Ricardo. Falando em UM de áudio, o que vocês acham da UM da EPA Studios? Pois agora são certificados Dolby Atmos, né? É a única do Brasil, tem mais uma UM com essa certificação. Por enquanto é a única, tá? A equipe da EPA é uma equipe muito legal, tá? É uma equipe que é 100%, tá? Os caras fazem para valer, e eles gostam do que fazem também, tá? Todo mundo que está ali está trabalhando muito seriamente, tá? Eu conheço, a primeira UM deles foi a UM do Roberto Marques, que era a ARP, né? O Roberto e o Zorro, eles venderam para o Márcio montou a EPA em cima delas, e depois vieram outras, né? Você tem uma OM hoje com a Lavo, tem uma OM com a Digico e tem uma OM com a SSL, que essa que é a OM que está com Dolby Atmos, né? Nós fizemos uma instalação do sistema Dolby Atmos de monitoração e de transmissão na UM. Então, por enquanto, ela é a única, mas olha, deve aparecer mais umas por aí, tá? Deixa só o Covid-19 aí dar uma aliviada, que as coisas vão voltar, começar de novo aí. Então, Luiz, eu vou me despedindo aqui também e eu vou deixar com vocês, como a gente tem feito agora. Ah, sim, claro, Sonocast, o podcast, não se esqueçam, porque a gente vai continuar fazendo os podcasts. Já gravamos, temos um agora que está para sair do forno, devo acabar de retocar, o Luiz editou toda a parte de diálogo, estou retocando algumas coisas de efeito, ele botou uns efeitos também. Devo acabar falando sobre acústica básica. Fazendo sobre acústica básica, as coisas de reflexão, flutter, eco, tudo mais. Devo colocar hoje ainda, amanhã, sábado, no ar aí para vocês. E a gente vai tentar, no mínimo, assim, colocar uma... Apesar da distância agora, a gente fez por Skype, funcionou, né? Mandando para lá e para cá, funcionou bem. E a gente vai tentar colocar pelo menos a cada 10 dias, se não der para ser toda semana, a cada 10 dias, um episódio novo. Tá? E eu acho muito legal essa coisa do podcast. Se a gente conseguir fazer agora com vídeo, a gente vai fazer com vídeo também. Mas está mais difícil. Com vídeo... Eu não sei se o pessoal quer ver a nossa cara. Não, eu também acho que não. Eu também acho que não. Acho que vamos continuar só com a nossa voz mesmo. E uma das coisas que eu comecei a fazer começamos a fazer agora no podcast, porque a gente tinha um teminha de fundo que a gente terminava que era bem xaropezinho, eu mesmo que fez, era bem chatinho. Então a gente resolveu colocar uma música de alguém que a gente curte e conhece, né? Então a gente hoje vai terminar com uma música chamada Ponte Aérea. Ponte Aérea do meu amigo Ameleto Stamato. Ameleto tem um trio, trabalhou com trios, com banda, a gente trabalhou há muito tempo, desde a época do Fama, ele fez o primeiro Fama com a gente, né? Então é um pianista fantástico, um jazzista espetacular, tá? Então, gente, fiquem aí ouvindo um pouquinho mais. Luiz, até mais, até a próxima aí. Obrigado, valeu, Rony, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Aí, tá? Obrigado de coração. Coração mesmo, a gente volta aí assim que a gente conseguir um tempinho, tá? Curtam então o Amito Stamato aí. Abração, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.